Why is it called Burger King? Why isn't it Nigga Ball? Tudo bem, vamos lá. Hoje vamos analisar um dos piores RPG já feitos. E eu não tô brincando, isso realmente existe. Eu não poderia inventar isso nem de brincadeira. E com isso sei que as perguntas vão surgir e vou respondê-las. Primeiramente, o jogo é tão ruim quanto parece? Sim. Por que você decidiria analisar isso em primeiro lugar? Sim. Se esta é a sua primeira vez no meu canal, gostaria de me apresentar. Oi, eu sou uma mosca. E assim como uma mosca, sou atraído por merda. E quanto pior, melhor. Então, por que estou falando sobre isso? Porque sou atraído por merda, e tudo que é ruim vale a pena ser analisado. Mas lembrando, só porque eu analiso merdas, não significa que eu concorde com elas. E isso é ruim? Não, isso não é ruim, isso é uma completa perdição. A Guerra Santa Racial, abreviada como Rarroa, foi um jogo criado para ser um RPG de mesa, mas fracassou com louvor. O jogo só teve uma primeira edição e é bastante curta, com apenas 18 páginas. O jogo foi lançado fisicamente em torno de nunca, porque, claro, ele permaneceu obscuro desde sua criação. Nas poucas vezes em que foi mencionado, foi criticado no TG sem nenhuma inclinação positiva por motivos óbvios. O jogo tem seu próprio artigo no Mundesechan, que eu linkei abaixo, se quiser dar uma olhada nisso. A lore do jogo é bem curta e simples. No futuro próximo, você percebe que o branco não é a cor dominante no tabuleiro. Você pensa consigo mesmo, isso não está certo, e então procura uma solução. Sua única solução é remover todas as outras cores ofensivas do tabuleiro até que só a sua permaneça, porque essa é a única que merece existir. Para consertar isso, você decide investir todas as suas economias na compra do melhor equipamento disponível para a sua próxima investida. Agora você está solto em um caminho de conquista para erradicar todo o mal que não se curva à noção de que seu tipo de cor é o melhor. E não vai parar até provar a todos no fórum que seu império vai reinar supremo. E isso é tudo o que teremos de construção de mundo. Quanto a campanhas e histórias existentes, realmente não há nenhuma. Você cria suas próprias histórias e segue em frente. Uma coisa potencialmente divertida a se notar é que nesse jogo, você não é designado como mestre, mas como mestre da guerra. Há várias classes para escolher, como gladiador, líder, soldado, acadêmico, herói, atirador de elite, atleta e médico. Uma vez que você escolheu uma dessas classes, é hora de distribuir 100 pontos em 8 habilidades básicas de atributo. Essas são poder, destreza, saúde, heroísmo, carisma, inteligência, sabedoria, intimidação, respeito, honra e pontos de vida. Com exceção de heroísmo e honra. A honra é atribuída à discrição do mestre da guerra, que decide quando um jogador fez algo honroso ou desonroso, ganhando ou perdendo pontos. No entanto, de acordo com o texto, você não deve perder mais de 1 ou 2 pontos por evento. A única utilidade aparente da honra é determinar se você morreu desonrado na lama ou se realizou um salto mortal ao pular. Já o heroísmo parece estar lá apenas para aumentar suas chances de usar a habilidade incitar com sucesso, que ao ler parece mais uma coisa comunista do que qualquer outra coisa. Mas eu não sou o autor. Além disso, há efeitos de atributo com exemplos maravilhosos e habilidades para ajudá-lo no jogo. Na próxima sessão encontramos armas, das quais há apenas 3 classificações: pistolas, rifles de assalto e espingardas. Suponho que lançadores de foguetes não fazem parte disso. O combate é separado em 2 tipos: combate com armas de fogo e combate corpo a corpo. Nada de muito notável aqui, exceto por uma coisa. Quanto aos inimigos, eu não vou dizer quem são. Você já sabe quem são os inimigos dessas pessoas. E se não sabe, vou simplificar para você. É todo mundo. Eles se referem a todos da pior maneira possível, usando os piores sinônimos e frases que você pode imaginar. E provavelmente algumas que você nem sabia que existiam. Por fim, vou dar uma olhada no pôster do jogo. Esta é a única imagem que tenho que faz referência ao jogo e há uma pequena preocupação com ela. E é esse símbolo bem aqui. Será que isso foi feito para ser um jogo de computador? Quero dizer, acabou sendo um jogo de RPG de mesa, mas fico imaginando quem diabos encontraria essa merda nas prateleiras e acharia interessante comprar. Isso pode ser um caso semelhante àquela situação em que a capa foi feita antes mesmo do jogo existir. Mas é possível que talvez exista uma cópia física em algum lugar, alguém suficientemente tolo e fraco de espírito decidiu que isso era bom para imprimir. E se ela existir, eu preciso saber onde está para deitar ela na porrada. Normalmente, eu terminaria o vídeo aqui porque realmente não há mais nada a abordar. Falamos sobre o jogo e provavelmente não há muito o que dizer sobre o criador do jogo. Da última vez, quando cobrimos Fatal, também tentamos encontrar o criador, Byron Hall, de qualquer forma, mas ninguém conseguiu, e ele praticamente desapareceu na obscuridade. Mas com o criador de Rarroa,
é um pouco diferente. Temos algumas informações sobre ele. Tentei estabelecer uma linha do tempo com base nos eventos de que tenho algum conhecimento e tentar definir um pouco sobre ele, sua história e afins, para criar uma linha do tempo coerente, já que atualmente não há realmente uma que o descreva em grande detalhe. Vou fazer isso agora. A melhor maneira que encontrei foi compilando as fontes que tenho, mas essa é, em geral, a história que consegui encontrar sobre o criador do jogo. Kenneth Molyneux nasceu por volta de 1978 e na época em que estava no ensino médio, começou a ter uma visão um pouco diferente de como o mundo deveria ser. Foi nessa época que ele se radicalizou, mas não sabemos como isso aconteceu, seja por meios online ou outras influências, mas podemos especular. De qualquer forma, ele chegou a ir para a faculdade, mas não permaneceu lá por mais de um ano. Na verdade, ele nem mesmo completou um ano antes de decidir abandonar totalmente os estudos. Assim, como um recém-desistente do ensino médio, decidiu passar a maior parte de seus dias navegando online, encontrando pessoas com crenças semelhantes às dele. Foi durante esse período que ele encontrou algo chamado Igreja Mundial do Criador. É um pouco estranho ele ter se juntado a uma igreja, considerando que, na verdade, ele desprezava a maioria das religiões nessa época. Curiosamente, pode-se dizer que ele era ateu. Independentemente disso, quando ele se juntou à igreja, ainda era um merda pessimista e não muito produtivo. E, na verdade, ele era, para todos os efeitos práticos, apenas um fudido. Mas isso eventualmente mudou quando ele decidiu comprar os Livros Sagrados da Criatividade, uma série de livros criada por um homem conhecido como Ben Klassen. Ben Klassen era um político americano, nascido em 1918 e falecido em 1993. Ele era, de fato, um homem muito peculiar e organizou uma fundação conhecida como Criatividade, que, acredito, atualmente está muito associada à Igreja do Criador. Pode-se até dizer que são a mesma organização neste momento. Não verifiquei isso a fundo, honestamente. De qualquer forma, nosso principal personagem, ele aparentemente mudou toda a sua vida, mas não a ponto de se tornar uma boa pessoa. Pelo contrário, ele ficou pior, pois começou a se tornar muito mais ativo em suas atividades. Mas ao mesmo tempo, ele transformou sua crença em uma religião. Isso não era mais apenas algo em que ele acreditava, isso era o evangelho, isso era a verdade. Tudo o mais eram mentiras. Por volta de 2002, ele estava por aí colocando panfletos nos carros, nos para-brisas, com várias mensagens que não eram particularmente agradáveis, para dizer o mínimo. Molyneux foi então preso nessa época e condenado a 3 meses de prisão. No entanto, parte do tempo foi convertida em serviço comunitário. Eu encontrei um obituário de Ohio e, pelo visto, nosso personagem faleceu em 2010, aos 61 anos de idade, deixando na época, para trás, sua esposa, filhos e alguns familiares. Quero deixar também linkado um vídeo onde um ex-radical diz como foi sua vida enquanto fazia parte desse momento horrível e como conseguiu se libertar. Porque às vezes é apenas falta de empatia nos seus lares e falta de algo que mostre o mundo real para essas pessoas. Infelizmente, não tenho uma conclusão sobre quando ele estava escrevendo Rahowa, e portanto não posso determinar quando foi realmente publicado. No entanto, ele ainda existe no 1D6 Chan há um bom tempo. Se você quiser conferir por si mesmo, o link está na descrição. Esse foi um vídeo de humor e entretenimento. Obrigado pelo seu manuscrito, Molyneux. Nós odiamos.